na primeira posição, o Palmeiras em segundo, o Santos logo depois e com o confronto agora na arena do Corinthians e Palmeiras. Mas 5 pontos dá uma diferença, né? Numa reta final, você jogando em casa contra o grande rival, então eu acho que o Corinthians ainda fica com uma boa vantagem. E teve outro jogaço entre Palmeiras e Cruzeiro, que acho que foi na Copa do Brasil, foi 3-3. Copa do Brasil. No Allianz Parque também, a primeira partida. Também, exatamente. Aquela que o Cruzeiro fez 3-0 e depois o Palmeiras foi buscar o empate, fez 3-3 aos 19 do segundo tempo. Agora, hoje tomou 2-1 aos 19 do segundo tempo. Zico, você respondeu essa pergunta a respeito do psicológico, né? Como que é você construir uma vantagem como essa, por exemplo, de 17 pontos, né, do Corinthians em cima do Palmeiras, e ver agora o rival a 5 pontos só? Como é que isso funciona na cabeça do jogador? E eu não acredito nem que ele estivesse pensando no Palmeiras, né? Eu acho que estava mais pensando no Grêmio, no Santos. Então, eu acho que chegou a hora de dentro do Corinthians, os caras pensaram, a gente acho que já perdeu o que tinha que perder, né? Que só dessa maneira eles podem... Porque é lógico, quando há uma vantagem grande, é até normal que haja um certo relaxamento. Mas o que está acontecendo, ao meu ver, aquela tranquilidade que o Corinthians tinha, às vezes, sem aquela obrigação de ter que vencer, isso é que é difícil. Talvez ele não tenha acostumado ainda com esse espírito de ter que vencer. Você vê que algumas oportunidades são desperdiçadas pela ânsia de ter que fazer o gol. Acho que talvez em outros momentos eles estariam mais relaxados para botar a bola para dentro do gol. E agora não, tem que botar. Então a diferença a meu ver, que está acontecendo é isso. Eu estou vendo os jogadores do Corinthians, talvez na hora da decisão, mais tensos do que estavam anteriormente. Pergunta para vocês todos, que efeito vocês entendem que causa o torcedor, por exemplo, pichar o centro de treinamento ou a sede do clube, como aconteceu com o torcedor do Corinthians depois da derrota para a Ponte Preta? O que vocês acham disso? Que efeito que isso tem? Efeito negativo. Negativo para o clube. Todo tipo de pressão a mais, você já está enxergando que tem pressão suficiente. A pressão suficiente, além de tudo, é você correr o risco de pegar o campeonato que estava ganho e pro mais direto rival. Já está pressionado. Quando você picha o muro de acabou a paz, como picharam, em vez de você dar mais tranquilidade para resolver a situação, você aumenta a intranquilidade. Bota mais gasolina, né? Apaga o incêndio com gasolina, é isso? E o Palmeirazinho, depois desse empate por 2-2, continua entusiasmado? Ele tem que continuar, mas assim, era uma grande oportunidade do Palmeiras. A maioria dos outros clubes, eles perderam as grandes oportunidades de encostar no Corinthians. Foi o Grêmio, o próprio Flamengo, o próprio Santos. O Palmeiras, agora, ele tinha essa grande chance com a derrota do Corinthians no domingo para a Ponte Preta. Então, jogando em casa, com 40 mil pessoas, todos. E o Cruzeiro já está na Libertadores, é o campeão da Copa do Brasil, né? Já atingiu uma pontuação que não corre nenhum risco. Então, todos, e tinha muitos desfalques, todos esperavam um resultado de vitória para ir para a decisão no jogo de domingo, que vai ser Palmeiras e Corinthians. Como o Zico falou, o Corinthians depende só dele. O Palmeiras, se ganha esse jogo aí, também era um time que só dependia dele para ser campeão. Exatamente. Agora não vai depender. Se torna na obrigação de vencer o Corinthians, né? E ainda torcer para um outro tropeço. Eu acho que esse resultado alivia um pouco a situação do Corinthians, essa pressão toda que o Corinthians está sofrendo. Esse resultado aliviou um pouco, porque o Corinthians, se empata o jogo de domingo, não é ruim para o Corinthians. Mantém o 5. Mantém os 5. Então, mas voltando àquele assunto da pressão, não leva a nada. Eu, como jogador e como treinador e como gerente de futebol, joguei em clubes que teve pressão e essa pressão não fez com que o time vencesse. O grande problema é o seguinte, vai que o Corinthians ganhe do Palmeiras no domingo, esse torcedor vai achar que foi porque ele fez essa pressão, que deu certo. Infelizmente, o louco ainda pensa isso, mas não leva a nada, só atrapalha, o clima fica pior, o jogador entra sem confiança no jogo, porque o seu próprio torcedor tá vaiando, tá cobrando, e tira essa confiança dele. Claro. Não leva a nada. E assim, esse vandalismo, quebrar, pichar, ficar ameaçando,
Isso não cabe em nenhum local, né? Muito menos no futebol. Zico, você acha, você comentou aí, né? Essa coisa de priorizar uma competição, deixar outra em segundo plano, o Grêmio teve que fazer isso. O Renato em nenhum momento escondeu que a Libertadores era o plano A e o Campeonato Brasileiro ia ser levado da melhor forma possível. De repente, se o Grêmio tivesse 3 resultados melhores hoje, a gente poderia estar falando no Grêmio brigando pelo título com o Corinthians, não é? Exatamente. O Grêmio... Mas como trabalhar com isso, Zico? Cara, aí é a questão de não haver acomodação, né? Você sentir como está o teu plantel, e eu acho que não é porque você vai jogar 2 partidas ou 4 partidas em menos de 2 semanas que você vai achar que os caras vão morrer por causa disso, né? O que eu fiquei mais, assim, boquiaberto foi nego fazer isso no início do ano. Tá? A gente abandonando a competição com 3, 4 meses de temporada. Então eu acho que não é legal, ainda mais porque nós jogamos 7 decisões num mês e ninguém morreu por causa disso. E eu acho que quanto mais acerta o time, menos desgaste você consegue às vezes no jogo, porque o teu time fica ajustadinho, você fazia os outros correr e você jogava. Você tem você vê aí esses grandes times da Europa, eles não botam um time diferente para jogar. Você tem sempre ali uma grande base jogando, né? 7, 8 jogadores. Muda pouco. E olha que eles têm um plantel assim, mas os grandes jogadores não querem deixar de jogar. Aqui eu vejo uma acomodação, às vezes, do próprio atleta, o que o treinador, quando fala, melhor descansar, o cara tá bem, vou descansar. Entendeu? Então, eu não acho que isso mata ninguém. Você estando bem preparado e tal. Agora, você tem que levar uma vida profissional voltada para aquilo. Aí é o tal negócio, o teu dia a dia de descanso, de recuperação, de alimentação, de sono, isso tudo é fundamental para você recuperar de uma partida para outra. E a motivação que tem jogos importantes, jogos decisivos, quer dizer, eu acho que você criar um campeonato brasileiro para as grandes equipes abandonarem um campeonato brasileiro, eu acho que não concordo com isso de maneira nenhuma. E o Grêmio perdeu ainda os jogos dentro de casa, né? Se tivesse ganho os jogos dentro de casa, estaria ali. O Grêmio? É. Gostei do puxãozinho de orelha aí no Renato Portaluppi. Gostei. Meu pupilo. Meu pupilo, ainda mais... Eu vi a entrevista que você fez com ele lá no teu canal do YouTube. Mas o primeiro cara a convidar ele pra ser técnico de futebol fui eu. Foi você? Assim que ele parou, convidei pra ele ser técnico do CFC do Rio. Aí ele, não tá na hora, ele foi lá pra Madureira. Um bom aprendizado pra ele, né? Bom. E eu acho que agora é o tal negócio. A gente falar daqui é mole. Agora, você tá vivenciando o dia a dia lá, as decisões, o clube. Legal, o Borja teria feito 3 gols. Então, o Borja agora, depois desse jogo, dá pra dizer que ele vai se adaptar ao futebol brasileiro. Já falei semana passada. O Alberto pegou o Borja já algumas vezes, mas especificamente no sábado da semana passada, que o time estava voltando de um jogo, então não botou o time inteiro no campo, ele pegou o Borja e levou para treinar, separadamente. Antes, chamou o Borja e falou assim, é vida nova, é outra vida a partir de agora. Você vai trabalhar, você vai ter oportunidade. O Willian se machucou, ele trabalhou separadamente o Borja algumas vezes, mas especificamente naquele sábado. Deu resultado. Tá dando resultado. Ele tá mais feliz, né? Embora tenha falado que se tiver proposta do Atlético Nacional de verdade, ele prefere voltar pra lá. Exatamente. E é forte, hein? Assim porque como ele derrubou... parece que o Guerra tem também, né? Eu acho que os dois, pra mim, eu já falei isso, que tanto o Borja como o Guerra, pra mim, foram as 2 melhores contratações de estrangeiros de um time brasileiro. E eles realmente, pelo que eles jogaram pelo Atlético Nacional, a meu ver, tinha tudo, mas adaptação a um país é diferente. Então eu acho que eles sentiram muito isso, mas são 2 grandes jogadores. Explica um pouco melhor. Eu também uso esse argumento aqui com meus amigos, faltou adaptação. Dá para explicar um pouco melhor, um pouco mais de detalhe, de argumento nesse tipo de adaptação? Se tua família não está bem... Porque são 2 grandes jogadores. Se tua família não está bem, às vezes você não consegue estar feliz em casa.
sabe? Você não está conseguindo levar uma vida do dia a dia que você leva no teu país. Isso aí tem tudo. O ambiente dentro do clube Um ambiente, também. às vezes, dentro do clube. A língua. A língua não tanto, porque, sabe, hoje o brasileirol, né, que todo mundo fala, o espanhol, aí, né? Portunhol. Então, você... No Japão a gente enrolava, né? Enrolava, não tem... Eu acho que não é por aí. Eu acho que o importante é você se adaptar como pessoa. Isso é que é mais difícil. E às vezes o cara talvez é muito retraído, mais tímido, aí não participa, aí o cara fica ali, faz aquilo que tem que fazer. Então é difícil uma adaptação no exterior. Teve países que eu me adaptei bem, teve outros que, você não tá feliz, não tem nada pra você fazer, um negócio chato, você tem só que trabalhar profissionalmente. Aí é complicado, não tem prazer, exatamente, não tem prazer. O que você também sentido do treinador, né? De repente o treinador também não dá aquela confiança pro cara que tá chegando. É isso aí. Dificulta também, né? A adaptação. É isso aí. O que você pensa do Guerreiro, Zico? Porque é um jogador que ainda divide muitas opiniões, né? Eu encontro com um flamenguista que... o Guerreiro é o maior atacante do Brasil, tem uns que não confiam tanto nele. Qual é a sua visão? Ele é um grande atacante, mas tem que ter jogadas específicas para ele, né? Ele não é aquele jogador para sair muito pro jogo, ele não é um jogador que você pode deixar ele sozinho lá na área e ele brigando para poder escorar para todo mundo. Tem que ter jogadas do fundo para ele. Ele é um jogador que às vezes, né, é preciso dar um toque nele no sentido de ele é aquele cara que a bola chega para ele tem que virar pro gol de qualquer maneira. Às vezes chuta com o cara na frente, ele faz muito gol, que a bola às vezes passa pelo zagueiro, não dá tempo pro goleiro. Mas tem muitos que ele chuta e bate no zagueiro. Então, eu acho que ele é um grande jogador, um grande centroavante, mas aquele artilheiro que todo mundo acha, é artilheiro do campeonato, não é ele, porque você tem que dar ajuda para ele se tornar um grande artilheiro. Ele chuta muito bem, chuta muito forte, mas tem horas que ele peca muito no direcionamento, por essa ânsia de querer virar de qualquer maneira para bater no gol. Por quê? Quando a maioria dos gols dele que ele fez no Flamengo foi quando ele tinha algum cara do lado dele ali na área. Quando ele tá sozinho, o cara começa a se irritar. Eu acho que o único pecado do Guerreiro é isso. Ele se irrita demais, leva muito cartão amarelo. A maioria dos gols dele que você não tem que se preocupar muito com o adversário. Mas por quê? Porque ele fica isolado lá e o cara vai se irritando, não pega muito na bola, não tem jogada de gol pra ele. E aí o atacante vive de gol, né? Mas ele é um grande centroavante,